Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Amém, amém. E hoje, gente, bem-vindos, bem-vindos. Vamos lá. Hoje a gente tem um conteúdo muito bacana para passar. Eu quero dizer para vocês que quem não assistiu a primeira live, ela tá salva lá no YouTube do Adoração na Igreja, tá? Então é só ir lá no YouTube que você pode assistir a primeira live. Foi uma live bem rapidinha, foi apenas 20 minutinhos de live. Então, quem perdeu para entender o que a gente está fazendo aqui, qual que é a ideia, é só entrar no YouTube do Adoração na Igreja e participar lá do nosso primeiro encontro, tá bom? Tá lá gravadinho, tá salvo, bonitinho. Aqui no Instagram vão ser os nossos conteúdos ao vivo. Aí depois eu deixo ali 1-2 dias e jogo lá pro YouTube e daí fica lá editadinho, bonitinho. E aqui a gente faz o ao vivaço pra gente poder trocar e conversar também, tá? Então, sejam bem-vindos ao nosso segunda live. Então hoje a gente vai falar sobre o que é e o que não é o Ministério de Louvor e Adoração. Então eu trouxe alguns pontos pra gente conversar aqui. Quem tiver com a Bíblia perto, já pega a sua Bíblia pra gente poder ir olhando os versículos junto, tá bom? Vai ser mais proveitoso pra gente, tá bom? Então, bora de conteúdo? Vamos agradecer ao nosso Deus, vamos orar. Senhor, graças, Pai, por mais uma quinta de live que a gente vai estar falando sobre o Ministério de Louvor e Adoração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, Senhor, do pecado, da morte, e hoje temos uma nova vida contigo e por isso podemos estar aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra e, Senhor, que eu possa transmiti-la, Senhor, de acordo com a tua vontade, que o teu Espírito, Senhor, que o Senhor seja apenas um instrumento nas tuas mãos, para podermos conversar sobre estas coisas, Senhor, e tu, Senhor, colocar aquilo que tu queres que seja falado aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, obrigado pelas pessoas que estão assistindo, pelas que irão assistir também, que todos possam ser abençoados, Pai, por tudo que for falado e que o Senhor seja o centro de tudo isso aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, amém, amém, amém. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. O que é Ministério de Louvor e Adoração e o que não é Ministério de Louvor e Adoração. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês sobre o que é o Ministério de Louvor e Adoração é adoração como estilo de vida. Na semana que vem eu já vou dar o spoiler, a live 3 vai ser só sobre adoração como estilo de vida, tá? Vai ser só esse primeiro ponto. Mas hoje eu quero trazer pontos para a gente conversar e abranger bem o que é e o que não é o Ministério de Louvor e Adoração. Então, adoração como estilo de vida. Romanos 12:1 é o nosso primeiro versículo, tá?
Rogo-vos, pois, irmãos, se você tem a tua Bíblia aí, acompanha para ver que tá certinho. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tá? Então, a adoração, ela é mais do que o louvor congregacional. A adoração, ela é um compromisso diário nosso, do nosso coração, de oferecer as nossas vidas a Deus. Por isso que é o estilo de vida. A minha vida deve ser um estilo de adoração, o tempo inteiro, em tudo que eu fizer. Eu não separo a minha vida em vida no trabalho, vida secular, vida na escola, mas em todo momento a minha vida deve ser de adoração a Deus, através da obediência. Então, Romanos 12:1 enfatiza que a adoração vai além desses gestos externos que a gente tem, de levantar as mãos no culto, de se ajoelhar, de gritar aleluia, dizer amém. Não é isso, não é externo. O estilo de vida, ela é uma devoção contínua a Deus em tudo que a gente faz. É muito interessante porque eu estou o tempo inteiro conversando com Deus, o tempo inteiro. Eu tenho um pensamento, e se eu acho que aquele pensamento não está de acordo, eu já peço perdão para Deus na hora. Se eu olho alguma coisa bonita, eu já agradeço a Deus, e assim eu vou o tempo inteiro conversando com Ele. Eu estou o tempo inteiro conversando com Deus, me relacionando com Ele no dia a dia. Além do tempo do secreto, do devocional, da manhã e tudo mais, durante todo o meu dia, Ele é assim, de ir conversando e falando com o Senhor. Então, participar do ministério de louvor e adoração é uma extensão desse nosso compromisso com o Senhor diário. Esse compromisso que a gente tem durante todo o tempo, durante todo o dia com o Senhor. Então, participar do ministério de louvor é mais do que você ir lá tocar, cantar, ajudar no multimídia, é você realmente colocar o seu talento musical a serviço do Senhor, mas como uma extensão do compromisso que eu tenho diário com o Senhor. De viver sempre com a vida em adoração, em santidade, em obediência. Então esse é o nosso primeiro ponto. 2, buscar a Deus. Nosso versículo, então, Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Muita gente já, como eu, que tem muitas músicas na mente, já se lembra da música do Diante do Trono, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua presença para sempre. Então, o Ministério de Louvor, ele cria um ambiente propício na congregação para buscar ativamente a presença de Deus. Então, o Salmo 27:4 fala do nosso anseio de habitar a presença do Senhor. Então, o louvor, ele se torna um meio pelo qual a gente também busca a proximidade do Senhor. Para aqueles que não tocam, né, mas que cantam, não só no louvor, mas cantam em casa, cantam junto, né, com a congregação, na igreja, no banco, né, que a gente fala. O louvor, ele é um meio pelo qual todas as pessoas buscam a Deus. Por isso, algumas pessoas colocam louvor em casa e ficam cantando durante o dia. Então é uma maneira da gente também tentar se aproximar e estar habitando na presença do Senhor, reconhecendo, né, que a adoração é uma experiência de abrir portas para experiências mais profundas com o Senhor. Tá? Então essa foi o número 2, buscar a presença de Deus. Então o que é, né, Ministério de Louvor e Adoração? Buscar também a presença de Deus. O que é também Ministério de Louvor e Adoração? Terceiro ponto, expressar gratidão. Então o nosso versículo do terceiro ponto, Salmo 100,
versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Então, gente, a linguagem da música, ela é poderosa para expressar gratidão a Deus também. O Salmo 100, ele nos diz: entrar nos átrios do Senhor com ação de graças, estar junto com o Senhor, estar grudado com o Senhor, em ações de graças, em louvor, em agradecimento. O Ministério de Louvor proporciona à congregação uma oportunidade coletiva de expressar reconhecimento e gratidão pelo que Deus é e pelo que Ele faz nas nossas vidas. Então, o terceiro ponto é esse: expressar gratidão ao Senhor. Quarto ponto: promover a unidade da congregação. O que é Ministério de Louvor e Adoração? Quarto ponto: promover a unidade na congregação. O nosso versículo do quarto ponto é Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 19 e 20 destaca a importância da gente estar falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, promovendo a unidade da adoração, a unidade da congregação em adoração. Então, o Ministério de Louvor, ao dar esse canto coletivo para a congregação, faz com que a congregação possa se unir espiritualmente, né? Não só de forma emocional, mas espiritual, tá? A gente vai falar até sobre isso, sobre a emoção. Não é só sobre emoção, é sobre espiritualidade, é sobre a congregação estar unida junto, louvando, subindo aquele louvor, aquela adoração ao nosso Deus, tá? Então esse é o nosso quarto ponto. Qual é o quinto ponto de o que é o Ministério de Louvor e Adoração? Ministrar à congregação. Então, o que é Ministério de Louvor e Adoração? Quinto ponto: ministrar à congregação. Então, qual é o versículo que nós vamos ler agora? É um que eu gosto muito, inclusive está na minha pasta, né, de música. Quem convive comigo sabe que ela está escrito lá, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, o Ministério de Louvor, ao escolher e músicas sobre a palavra de Deus, ela desempenha uma função de estar levando a palavra de forma até pastoral, né? De estar ministrando realmente aos corações das pessoas. Então, Colossenses 3,16, ele ressalta a importância de deixar a palavra de Cristo habitar nos nossos corações através da música, alimentando de forma espiritual a congregação e fortalecendo a compreensão dos irmãos da verdade bíblica. Eu acho importante que a gente conheça as letras que a gente está cantando. Assim, olha, essa expressão quer dizer tal coisa. Porque às vezes as pessoas cantam sem saber, né? Então é importante que a congregação possa saber realmente o que está cantando. E é uma forma das pessoas também conhecerem a palavra de Deus. E o Ministério de Louvor também escolher músicas que estejam baseadas na palavra de Deus. Ministrar na congregação é o nosso quinto ponto do Ministério de Louvor e Adoração. Instruir através das letras das músicas é o ponto 6. Colossenses 3,16, nosso versículo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O Ministério de Louvor, ele tem o papel de instrução na congregação. Então, mais uma vez, o mesmo versículo enfatiza que a música é ferramenta para instruir, para aconselhar e permitindo que a palavra de Cristo habite nos nossos corações. Tem também aquele versículo que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para que a palavra habite no nosso coração, nós precisamos ouvi-la, e cantá-la faz com que a gente memorize muitas das palavras, né?
Tanto é que eu cantei agora há pouco, né? Uma coisa peço ao Senhor, porque a gente grava muito mais fácil os cânticos. Então, se eles estão pautados na palavra, se ele tem versículos bíblicos, fica muito mais fácil da gente guardar os versículos na nossa mente. Então, tem muitos versículos que eu conheço por conta de músicas que eu cantei a vida toda. Então, isso é muito interessante. Então, instruir através das letras das músicas também é um ponto do que é ministério de louvor e adoração. Então, o próximo ponto é o 7, é facilitar a entrada da presença de Deus. A música, ela nos ajuda, ela deve ser um facilitador para que a gente consiga entrar na presença do Senhor. O nosso versículo é Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavados o corpo com água pura. Ou seja, o ministério de louvor e adoração, ele cria a atmosfera de adoração, de reverência a Deus. Ele serve como uma ferramenta para ajudar os adoradores a se aproximarem de Deus em espírito e em verdade. Então, Hebreus 10, 22, ele destaca essa necessidade de uma abordagem sincera e confiante ao nos aproximarmos de Deus. Então, o sincero coração, em plena certeza de fé, com os corações purificados. Isso que diz Hebreus 10, 22. Então, o Ministério de Louvor, ele tem que facilitar essa entrada na presença de Deus através do coração sincero, primeiro de quem está ministrando e dos ministrados. Todos devem estar em santidade, em comunhão, né? E para que o fluir de Deus esteja em meio à comunidade de fé. 8.8. Criar um ambiente também de reverência. O Salmo 96, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Então, o Ministério de Louvor, ele tem um papel na criação do ambiente, não só da presença de Deus, mas promove reverência e respeito à santidade de Deus. Hoje em dia, nós vemos muitas músicas que estão o tempo inteiro chamando Deus de você, Jesus de você. É claro que é legal a gente ter intimidade com Deus, mas Deus não é o nosso amiguinho da escola, né? Jesus não é o nosso amiguinho do bairro, né? Deus, Jesus, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor. Então, nós precisamos aprender a ter reverência, não perder essa reverência. A gente não precisa falar palavras difíceis, nem rebuscadas para falar com Deus. Ó grandíssimo Pai, amantíssimo Deus, estou em tua presença. Não é necessário. Deus quer a intimidade, quer que a gente seja como a gente é. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter reverência ao Senhor, chamando Ele de Senhor, chamando Ele de nosso grande Pai, chamando Jesus de nosso amigo querido, mas Senhor. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu por nós. Então não é você, é Senhor. Então é importante a gente ter esse ambiente de reverência e santidade. Uma das coisas que acontece muito, tanto aonde eu toco ou quando eu estou liderando, eu troco tudo que está escrito você para Senhor. Não, a gente adapta, né? Então, tem aquela música, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. A gente não canta dessa maneira. A gente entende que a reverência, ela é importante dentro do louvor e da adoração ao nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador. Então a gente canta, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor, Jesus, né? Não muda a métrica em nada e fica muito mais reverente, tem mais respeitoso, fica muito mais respeitoso ao Senhor.
que é ministério de louvor e adoração. Ponto 9. Apocalipse 5:9 diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, lembrei de mais um cântico do Asaf Borba que é esse trecho, né? Que fala: porque foste morto e com teu sangue compraste para o nosso Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos constituístes reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Aleluia, aleluia. E assim vai. Então, celebrar a salvação em Jesus Cristo é o nosso ponto número 9. O Ministério de Louvor, ele oferece à congregação uma oportunidade para celebrar e proclamar essa salvação. Então, Apocalipse 5:9 revela essa amplitude da salvação, né? Do louvor, da expressão alegre e agradecida pelo sacrifício, né? Então, olha lá: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste, o Senhor nos comprou para Deus, né? Jesus se sacrificou para nos comprar a Deus, né? Pessoas de toda língua, tribo, povo e nação são compradas para Deus, para o louvor da sua glória. Então, o ministério também oferece essa celebração da gente estar se lembrando que o Senhor nos salvou, nos comprou, nos resgatou a todos nós. O que é ministério de louvor e adoração? Ponto 10. Conduzir a adoração verdadeira. João 4, 23 e 24, que também é um versículo bem conhecido que diz respeito à adoração. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para que assim o adorem. De novo, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para que assim o adorem. Então, o Ministério de Louvor tem a responsabilidade de liderar a congregação em uma adoração genuína. Lembrando que a gente falou lá no começo que a adoração é um estilo de vida, né? Mas se cada um de nós tem a adoração como estilo de vida, nós, enquanto congregação unidas, podemos estar numa adoração genuína. Então, destaca essa importância, né? O João 4, 23 e 24, a importância de adorar em espírito e em verdade, enfatizando a sinceridade, a profundidade, o coração, sinceridade. O que é ministério de louvor e adoração? Ponto 11. Ministração do Espírito Santo. O versículo é 1 Coríntios 2, 4 a 5. Então, passo a ler. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, o Ministério de Louvor, ele não é apenas uma expressão artística ou um canal para esses 10 pontos que eu disse. Ele também é o canal onde o próprio Espírito Santo ministra aos corações, ministra à congregação. Então, em Coríntios 2, 4 a 5, Paulo destaca a importância de não depender de sabedoria humana. Ou seja, não depende do líder do louvor, não depende da equipe de louvor, mas sim do Espírito Santo permeando os corações, permeando a nossa congregação, a nossa comunidade de fé.
Olha lá, ó, vamos ler de novo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Então não depende de nós, não depende da nossa mente, da nossa racionalidade. Nós podemos até pensar em algumas coisas, músicas que vão combinar com a mensagem, como que nós vamos fazer de uma música para outra. A gente pode até pensar em algumas coisas, mas se a gente não tá com o coração sincero, se a gente não tá em santidade, é o que a gente fala, que a música não passa do teto, o louvor não passa do teto, né? Então, o ministério, ele não tem que apenas entoar músicas, mas criar um ambiente propício para a manifestação do poder do Espírito de Deus. Deixar fluir, deixar que flua no coração dos irmãos, deixar que flua no coração do ministro de louvor, né? O ministro de louvor, ele tem que estar muito em sintonia para ele não atrapalhar, para ele não quebrar a ação do Espírito Santo na congregação. Às vezes falando algo que não tem nada a ver, às vezes cortando a música, às vezes repetindo uma música que já não está mais fazendo sentido nenhum. Permitir a ministração do Espírito Santo é o último ponto, mas um dos mais importantes. Deixar que o Espírito Santo esteja livre em meio à congregação para ministrar. Seja através do líder, seja através da banda, seja através dos irmãos, ter liberdade para o Espírito Santo de Deus atuar em nosso meio. Esses 11 pontos são ministério de louvor e adoração. Então agora a gente vai ver alguns pontos do que não é ministério de louvor e adoração de jeito nenhum. 1. Entretenimento vazio. Não é entretenimento vazio. A gente não está indo para um show, a gente não está indo para um espetáculo, a gente está indo para louvar e adorar a Deus. Seja quem está no altar, tocar para adorar o Senhor, se esvaziar do seu ego, da sua humanidade. Para quem está no banco, estar lá não para assistir músicos de qualidade, não para assistir o louvor, mas para ser participante e se deixar ser ministrado pelo Espírito. Vamos para o nosso versículo, 1 Coríntios 2, 1, 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o ministério de louvor, ele não deve buscar ser um entretenimento vazio, como enfatizado por Paulo ali em 1 Coríntios 2:1. O foco não deve ser métodos sofisticados, habilidades, né? A mensagem central é Cristo crucificado, buscando impactar corações, buscando proporcionar uma experiência com o Espírito Santo e não uma experiência superficial, que você está lá para cantar, por cantar e pronto. O que não é ministério de louvor e adoração. Ponto 2. Não é show de habilidades musicais, tá? Então, 1 Coríntios 1:3 é o nosso próximo versículo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aonde que a gente tem que se gloriar? No Senhor. Paulo falava muito isso, né, gente? Então, o ministério de louvor não deve ser um mero show de habilidades. Eu vou cantar com melismas, eu vou fazer um solo de guitarra maravilhoso, eu vou fazer uma bateria que vai chamar a atenção, eu vou arrasar lá em cima. Não, gente, não. A gente tem que se desvestir da nossa glória e dar a glória toda ao Senhor. Então, o ministério de louvor, ele não é um meio para a gente se gloriar das nossas habilidades, mas gloriar ao Senhor, dar glória a Deus. Então, o versículo de 1 Coríntios 1:31 ressalta que qualquer glória é dirigida ao Senhor e não às habilidades individuais. Então, enfocando
a adoração em Deus em vez dos talentos humanos. E isso não é só no Ministério de Louvor, a gente vê isso também no Ministério da Palavra. As pessoas exaltando habilidades daqueles que têm boa retórica, que falam bem, né? E acabam idolatrando. O ser humano, ele tem um negócio assim de idolatria muito, muito forte, que a gente tem que estar o tempo inteiro se policiando. Porque a gente está o tempo inteiro atrás de idolatrar o bezerro de ouro. Né? Lá atrás era o bezerro de ouro. Hoje em dia a gente tá, porque você viu o pastor fulano e idolatra o pastor fulano. Você viu aquela cantora tal, né? Gente, são pessoas que estão levando a palavra do Senhor e a gente acaba colocando essas pessoas acima e não estão acima. Não estão acima. Algumas dessas pessoas, às vezes, nem em santidade estão. A gente tem que dar glória a Deus. E quem está ministrando tem que dar glória a Deus. Né? Eu sempre falo, gente, e não é mentira, não é retórica. Quando alguém fala para mim, nossa, você não sei o quê, assim, é uma honra servir. Glória ao Senhor. E não é, gente, se fosse há 30 anos atrás, talvez o meu ego ficasse, ai meu Deus, né? Ai, às vezes falava, ai, como você canta bem, no meu coraçãozinho, às vezes lá dentro eu, ai, que bom, que legal, né? É bom ouvir elogio? Claro que é. Claro que é, a gente tem que se elogiar uns aos outros, tem que, né, colocar para cima as pessoas mesmo, só que não na maneira da idolatria, mas de uma forma de apoiar, de ser suporte. Às vezes é muito mais importante você orar pelo pregador, orar pelo líder de louvor, do que chegar no final de um culto e dizer, nossa, que palavra maravilhosa. Nosso louvor hoje foi uma bênção. Essas pessoas que estão assim à frente precisam ser suportadas em oração. Porque aquele que está em pé, cuide que não caia. É fácil demais cair. É fácil demais cair. Primeiro, quando a pessoa não tem o secreto, não está em santidade, não está com o coração em obediência, em honra, em intimidade, e as pessoas ficam mais suscetíveis ao pecado. E quando estão lá no público, aí o diabo vai falar assim, você que está em pecado, você que não ama Deus. Então, sabe, todas as coisas permeiam aqueles que estão em destaque em alguma coisa. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que não é o ser humano que deve se destacar. É o Senhor, é a glória do Senhor. A gente é mero instrumento e ele pode usar a mim, ou pode usar o próprio violão, ou pode usar a pedra, ele usa o que ele quiser, quem ele quiser. Então a gente precisa começar a nos desvestir de todo o ego, nos desnudar diante do Senhor e se colocar em humildade, em humilhação perante o Senhor. Porque ele usa quem ele quer, quando ele quer. Então, o Ministério de Louvor não é show de habilidade, é show de obediência, é show de caráter do Senhor nas nossas vidas. 3. O que não é o Ministério de Louvor? A busca por aplausos humanos, né? É uma continuação do nosso ponto 2. Então, Gálatas 1:10, próximo versículo. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha isso. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, o Ministério de Louvor, ele não deve buscar a aprovação humana, mas sim a aprovação do Senhor. Então, a motivação deve ser servir a Cristo e agradar a Deus e não buscar aplausos. É o mesmo caso que eu estava falando antes, né? De cuidar
com o nosso coração, para que a gente não fique envaidecido a ponto de querer o aplauso. O aplauso é do Senhor. Muitas vezes, após algum cântico, a congregação aplaude. Gente, esse aplauso é para Deus. E a gente tem que ter consciência de que o aplauso e que toda a glória e que todo louvor e que toda adoração são a Deus, e nós somos apenas um mero instrumento que ele pode ou não usar. Quarto ponto do que não é ministério de louvor e adoração: distração da palavra de Deus. Então, o mesmo Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, entoando, cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais, adorando a Deus, né, com gratidão no coração. Então, o ministério de louvor não deve distrair a congregação da palavra de Deus, e sim destacar a palavra de Cristo para que habite nos nossos corações, através da música, propiciando instrução e edificação espiritual. Então, a gente falou lá no que é ministério de louvor e adoração: instrução da palavra. O que não é: distração da palavra de Deus. Cânticos que a gente chama de mantras, que repetem, lá. Gente, ter um lá para enfeitar a música, deixar ok. Agora você ficar repetindo. Qual é o sentido disso? É mantra? É despertar emoção através dos acordes que estão sendo feitos enquanto a gente fala né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não tirar o foco da palavra, da adoração e da glória para ele, tá? Quinto ponto do que não é ministério de louvor e adoração: competição entre membros. Não é competição. Não é competição do pastor com o ministro. Não é competição de um músico com o outro, tá? Vamos ler o nosso versículo. O versículo desse ponto, competição entre membros, está em Filipenses 2:3. Também um versículo conhecido, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ah, gente, vamos lá de novo? Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tá? Então, o ministério de louvor não deve, de maneira nenhuma, promover competição entre membros, mas sim humildade, consideração mútua, compartilhar de experiências, a comunhão entre os irmãos. Então, Filipenses 2:3 destaca a importância de agir com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, o que é crucial para a harmonia e unidade do corpo de Cristo. Então, o pastor e o ministro de louvor, eles não podem competir, eles têm sempre que andar juntos. A palavra, pastor, qual é a palavra? Ou se o pastor liga para o ministro e fala assim: irmão, dá para no final do culto você tocar tal música porque assim, assado. Aí você vai dizer: não, pastor, não posso, porque as músicas já foram enviadas para o ministério há 15 dias e a gente não pode abrir esses sonhos. Não, gente, como que vai deixar o Espírito Santo fluir se nem isso você consegue fazer? Quer colocar uma música que tem a ver com a mensagem no final do culto? E se o Senhor, na hora, der uma música para você, ministro de louvor, você não vai cantar? Ou se é você, você canta? Ou você se fecha completamente para a ação do Espírito Santo e simplesmente vai fazer o teu setlist. É você que está no controle e não o Senhor.
Então, são coisas para a gente pensar. A gente está trabalhando, principalmente nas igrejas pequenas, que é o nosso foco aqui, com músicos menos experientes, né? Com pessoas que estão aprendendo. Aí realmente fica mais difícil a gente colocar algum cântico diferente, né? Mas, mesmo na minha limitação, eu procuro ao máximo atender não só as solicitações dos meus irmãos, ou do meu pastor, ou, né, dos músicos, ou da própria congregação, que às vezes diz, poxa vida, né, essa música faz algum tempo que a gente não canta, vamos tentar, né, colocar, a gente tem que ouvir os irmãos também, a gente não pode viver em nós mesmos, né? Mas isso é papo para outras lives, tá? Mas então, o cerne aqui é a gente tem que ter harmonia no corpo, harmonia entre os músicos. Músico, às vezes, até por conta de ego mesmo, é uma disputa de ego que tá louco, né? Daí um não quer aceitar o que o outro diz. Ah, vamos fazer tal coisa assim, desse jeito. Não, né? Então, é um pouco complicado, às vezes, quando a gente tem uma equipe insubmissa, né? Que não se submete, que não considera os outros superiores a si mesmo. Gente, eu vou falar para vocês, às vezes eu sofro bastante. Às vezes eu falo alguma coisa, não é levado em consideração. Quando eu não sou líder de alguma coisa, eu sou liderada, eu faço o que me mandam. Se a gente vê que o líder é cabeça dura, que não quer trocar, que não quer fazer, que não quer, sabe, que tá fechado numa coisa, não adianta você brigar. Ora a Deus e deixa que Deus mude o coração, que mude a cabeça, que abra a cabeça, que exploda a cabeça, exploda em ideias, né? Não exploda de... Quando eu falo explodir a cabeça, eu falo em explodir em ideias, em coisas para fazer, em harmonias, em músicas novas, em músicas próprias. E se a gente tem líderes que são comprometidos em realmente fazer com que a congregação e que a igreja tenha cada vez mais unidade, em adorar junto, em trazer novas ideias, em trazer a equipe para perto, ótimo. Agora, se é um líder cabeça fechada, que ele faz tudo, que ele, além de não ser um bom líder, os outros não vão dar muitas ideias e vai sempre ser da mesma maneira, sempre da mesma maneira, sempre da mesma maneira. E até enquanto o Senhor deixar esse líder lá, vai funcionar assim e tá tudo bem. Porque os nossos líderes são nossas autoridades e as autoridades foram colocadas lá, dos líderes da comunidade, né? Então a gente sempre respeitando os líderes, colocando ideias, sim, respeitando a decisão do líder, sim, independente se faz parte da nossa ideia ou não. Então competição entre membros, gente, não pode existir. Nós devemos ser humildes, ser submissos e considerar os outros superiores a nós, tá? O que não é ministério de louvor e adoração. Sexto ponto, Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Gente do céu! Quando o ministério de louvor ele não leva a congregação a participar do louvor, tá fazendo show. Aí a gente volta lá no ponto anterior, né? Então, falando entre vós, é toda a congregação. Falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantar junto. Efésios 5,19 incentiva a congregação a cantar e louvar junta ao Senhor, enfatizando a comunhão e a participação coletiva da adoração. Todos adorando juntos ao nosso Senhor, tá? Então, não é ministério de louvor e adoração excluir a participação da congregação, tá? A congregação tem que estar junta. Então, o que não é louvor e adoração, ponto 7, fuga da espiritualidade. João 4,24. Deus é espírito e importa que o
os que o adorem em espírito e em verdade. Já lemos esse versículo inteiro antes, agora só que foi 23 e 24, agora só 24. Então, o ministério de louvor não deve ser uma fuga da espiritualidade profunda, mas levar os adoradores a adorar espírito e verdade. Então, a importância da adoração genuína e sincera, com os corações verdadeiramente envolvidos na adoração. Né? Então, nós não podemos ser superficiais, sabe? Ali, cantar por cantar. A gente não é animador de palco. A gente tem que se colocar como pessoas espirituais. E para que a congregação possa sentir a ministração do Espírito Santo. Se a gente só faz animação de palco, gente, não tá certo. Nós temos que levar o nosso louvor e a nossa adoração a sério e que a toda a congregação possa adorar o Senhor. Senão a gente tá indo pro clube. A gente não tá indo para a igreja, a gente não tá indo pro ministério, né? Então, não pode ser algo superficial, mas espiritual. Que não é ministério de louvor e adoração. O ritual vazio. Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam por muito falarem, serão ouvidos. Daí depois ele vai falar sobre o Pai Nosso, né? A orar, ore assim, Pai Nosso que está no céu e tal. Então, a oração do Pai Nosso, ela não é uma vã repetição. A oração do Pai Nosso é um modelo de como nós podemos orar a Deus. Né? Pai Nosso que estás no céu, você não precisa falar toda vez Pai Nosso que está no céu. Senhor Deus, Pai querido que está no céu, né? Santificado seja o vosso nome, ou se tu, Senhor, o Senhor da minha vida. Sabe? Usar como um modelo. Tem problema orar o Pai Nosso, esses literes, acho que é isso. Não tem problema. Mas não é, a intenção não é essa. Orar com a repetição, repetição, repetição. Mas é um modelo de como nós vamos orar. E, da mesma maneira, cantar não pode ser vazio e de vã repetição. Quantas vezes nós cantamos a música X? Então, eu já não canto mais, enfatizando a importância da letra da música, da sinceridade, da autenticidade daquilo que eu vou falar com o Senhor. Eu simplesmente vou jogando as palavras assim, já. Né? Tem músicas aí que a gente canta há zilhões de anos no meio cristão. Vamos pegar lá, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos. Gente, a gente canta tanto que é facinho a gente nem pensar no que está cantando. Porque é uma das músicas mais cantadas nos últimos 30 anos. Em todo o Brasil, em todas as congregações. E tem várias regravações, inclusive, porque de tanto que as pessoas cantam. Então é facinho a gente cantar sem nem pensar no que está cantando. Agora, se a gente vai e olha a letra, o véu que separava já não separa mais. Antigamente, no Santo dos Santos, ninguém entrava. Hoje em dia, quando Jesus morreu por nós, rasgou o véu de cima a baixo e através dele a gente tem acesso a Deus. Gente, quando a gente coloca isso em mente, a gente canta: o véu que separava já não separa mais. A luz que estava apagada agora brilha e cada dia vai brilhar muito mais. Só para te adorar, Senhor, estamos aqui. Entende? Quando a gente não canta no automático, na vã repetição, flui do nosso coração algo muito... Nossa, chega a arrepiar, gente. E eu não tô no altar. É só de falar essas coisas, porque é para Deus, é espiritual, é muito maior. Né? Então, você cantar não é um ritual vazio. Você cantar é algo profundo, da sinceridade, de sinceridade do coração, daquilo que a gente crê e que a gente quer falar para o Senhor, né?
Então, vamos tirar o ritual vazio, porque não é isso o Ministério de Louvor e Adoração. O Ministério de Louvor e Adoração é muito mais. São aqueles 11 pontos que a gente falou antes e mais coisas, né? Eu trouxe só 11 porque é muito. E eu queria falar do que não é também. Então, o que não é? Foco exclusivo na emoção. Na emoção. Provérbios 4, 23, tá? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que não é louvor e adoração. 9. Foco exclusivo na emoção. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o Ministério de Louvor ele não deve focar na geração de emoções. Vocês já viram? Hoje em dia, com tanta tecnologia, a gente tem teclados que fica ali tocando música o tempo inteiro. Se a pessoa não para ali, o troço fica tocando. E fica aquele... E daí vem o teclado e faz... E às vezes, tem pregador que usa isso durante toda a pregação. Que é para envolver as pessoas através do quê? Da emoção. Porque a música, ela mexe com a emoção. Seja qualquer tipo de música, gente. Às vezes tá tocando música de amor ali, você... né? Ou tá, sei lá, tá tocando uma orquestra. E mexe com a tua emoção. A música, ela tem esse poder de mexer com a emoção. Então, o Ministério de Louvor, ele não tem que ficar preocupado em mexer com emoção momentânea das pessoas. Porque senão as pessoas vão ficar baseadas que a emoção é a presença de Deus. E não é. Emoção é emoção, presença de Deus é presença de Deus. Às vezes pode até vir junto. Mas então a gente tem que cuidar do nosso coração. Saber que a gente não tá ali com a música nos emocionando, mas sim sentindo a presença de Deus. Então, guarda o teu coração. Se você tá em santidade, se você tá em obediência, se você ama Deus, se você se você sente amor a Deus, se você quer viver na presença dele, não tem por que você não sentir a presença de Deus, né? Porque não é emoção. Não é emoção. Então, o que não é o Ministério de Louvor é focar nisso. Ficar com que as pessoas sintam emoção o tempo inteiro. Não, não é isso. A verdadeira adoração é a gente viver, né? Lembra que a gente falou lá no primeiro ponto, que eu vou falar sobre isso na semana que vem? Adoração como estilo de vida. Então, se a adoração é nosso estilo de vida, a gente não depende de emoção. Por quê? Porque adoração é obediência e santidade, tá? Então, o que não é mistério de louvor e adoração? Foco na emoção, mas sim foco na adoração e na presença. E daí a gente volta lá no ponto 11, ministração do Espírito Santo. Ponto 10 é o nosso último ponto do que não é ministério de louvor e adoração. Então, o nosso versículo é Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, o ministério de louvor de maneira nenhuma deve substituir a centralidade de Cristo na igreja. Ele é o cabeça. Então, o Colossenses destaca que ele deve ser o primeiro em tudo, incluindo a adoração da congregação. Então, a música deve sempre apontar para Jesus, reconhecendo ele como o cabeça, como o centro da vida da igreja. A gente hoje em dia tem muita música que fala do homem. A gente canta demais músicas que falam de nós. Mas nós temos que voltar a cantar músicas que falem de Jesus. Ele é o centro. Jesus, seja o centro. Né? Então, músicas que engrandeçam a ele e que não olhem só para nós. Não é por mal, sabe? Eu acho que quando eu componho também, quando a gente compõe, a gente pensa em coisas que a gente tá, às vezes, vivendo. E isso acaba
às vezes colocando, enfatizando mais o que a gente está sentindo, ou o que a gente está vivendo, ou o que a gente quer viver, do que realmente o que ele é. Músicas que falem mais do homem do que de Deus. Vamos lá. Valendo! Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Tá falando do homem, não tá falando de Deus. Tá falando o que o homem quer fazer. Eu quero voltar ao primeiro amor. É uma letra bonita, é uma música bonita, mas que está centralizada no homem. Música que está centralizada em Jesus. Jesus, estrela que brilha, fonte inesgotável de água da vida. Né? Então, é uma música que exalta Jesus, exalta as qualidades de Jesus. Gente, tem muita coisa mais que a gente pode falar e que ao longo do ano a gente vai desdobrando muitas dessas coisas. Se eu fosse entrar realmente em cada ponto, aí a gente ia ficar em 2, 3 horas de live. Mas eu quis trazer hoje um pouco do que é e o que não é o Ministério de Louvor e Adoração. E como grande finale, eu quero ler para vocês um versículo que fala, que está em Romanos 11:36, que também é um cântico. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória para sempre. Amém. Amém? Gente, beijo, beijo. Até quinta-feira que vem com o nosso estudo sobre adoração como estilo de vida, tá? Estão todos convidados e vamos espalhar a notícia para mais pessoas poderem ser abençoadas também, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada, gente, mais. Boa noite.